Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos dar continuidade ao tema sobre métodos de controle de plantas daninhas. No vídeo anterior nós já vimos a introdução e já vimos o método de controle preventivo. Se você não viu, corre lá e depois volta aqui para continuar assistindo o método de manejo cultural das plantas daninhas. Aproveita, já deixa o seu like, não deixe de seguir no canal do YouTube e do Instagram Plantas Daninhas do Agro. Então vamos dar continuidade ao nosso tema. Então, pessoal, o objetivo do controle cultural de plantas daninhas é proporcionar o máximo potencial produtivo da nossa cultura para ela competir com as plantas daninhas. Então, é nós proporcionarmos, que que a nossa cultura, ela saia na frente das plantas daninhas. Então, tudo que proporcione, bem para a nossa cultura, em malefício, em prejuízo, em detrimento da nossa planta daninha, nós podemos aí adotar como uma medida cultural para o método de controle. Então, olha lá, elas vão favorecer essas práticas, de controle, elas vão favorecer as plantas cultivadas em detrimento das plantas daninhas. Então, nós vamos dar aí suporte para a nossa cultura sair na frente das plantas daninhas. Bom, um dos métodos culturais que nós podemos citar é o preparo do solo. Então, tanto físico quanto químico. E aí nós entramos numa questão que um dos métodos culturais é a aração e a gradagem. Hoje em dia nós sabemos aí da presença do plantio direto, mas em algumas culturas a aração e a gradagem ainda é feita, ela é realizada também com o intuito de destruir, as plantas daninhas que estão presentes, Mas aí com a adoção do plantio direto, essa prática aí, ela tornou-se menos utilizada, Porque agora nós temos a palha sobre a superfície do solo, que aí é outra item que nós vamos comentar nesta aula. Bom, então como eu disse, a ideia desse método, do preparo do solo, é você destruir e enterrar as plantas daninhas em diferentes profundidades. Então, nesse caso, a gente vai promover a emergência das espécies que estavam em condição desfavorável à germinação em virtude da quebra de dormência do banco de sementes. Então, ao mesmo tempo que a gente está destruindo algumas plantas daninhas, nós podemos estar estimulando a germinação de outras, porque com o revolvimento do solo, nós temos algumas sementes que estavam aí mais aprofundadas no perfil do solo. Com o revolvimento, nós trazemos essa semente mais para a superfície e aí ela tem um contato maior com condições favoráveis à germinação. Essa dormência é quebrada e aí eu tenho o estímulo da germinação de algumas sementes. Então, ao mesmo tempo que eu estou destruindo e enterrando umas, eu estou estimulando também, a germinação de outras. Então, aí tanto o lado positivo quanto o negativo desse método cultural. Entretanto, outro ponto positivo seria que a movimentação do solo ela pode forçar a emergência de plantas daninhas. Como eu disse, com o revolvimento nós podemos estar estimulando. E aí nós podemos entrar talvez aí com um controle químico dessas plantas daninhas que emergiram. E a quebra de dormência, então, dessas espécies que se encontram em maiores profundidades, nós temos desestruturação e até compactação e erosão do solo quando nós utilizamos aí aração e gradagem. Então, nós temos o lado positivo, mas nós também temos o lado negativo desse método de manejo cultural, Hoje nós já temos aí grande parte do país que adota o plantio direto, que é deixar a palha sobre a superfície do solo e revolver o mínimo possível, não revolver este solo, tudo bem? Vamos dar continuidade. Dentro de controle cultural, nós também temos a rotação, o consórcio e o cultivo em faixas. Então, quando nós consorciamos culturas ou fazemos o cultivo, em faixas, nós estamos aí o quê?
reduzindo ou alterando a quantidade de patógenos, de plantas daninhas, de pragas, né, que são aquelas que vão predominar num determinado sistema agrícola, mas quando a gente troca ou a gente consorcia ou faz a rotação, nós vamos acabar usando outros métodos de controle. E, por consequência, a gente acaba controlando essas plantas daninhas. Então, quando nós fazemos a rotação de cultura, pense, nós estamos colocando uma cultura diferente daquela que estava ali antes. Então, o que acontece? Eu vou utilizar outras práticas de manejo, outros herbicidas, por exemplo, e aí eu acabo controlando essas plantas daninhas de uma forma diferente. Ou consorciando culturas, né? Ou fazendo cultivo em faixas, né? E aqui vale lembrar também que não adianta, né, eu rotacionar a cultura e não rotacionar a tecnologia que é usada nessa cultura. Então, eu acabo rotacionando soja RR, resistente a glifosato, tolerante a glifosato, com milho RR. Então, aí eu acabo utilizando o glifosato tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho. Então, aí eu não estou rotacionando, por exemplo, o método de controle. Eu estou utilizando somente o método químico e ainda estou utilizando somente o mecanismo de ação, que é o glifosato. Então, nós temos que lembrar de rotacionar também a tecnologia que nós utilizamos. E aí, quando nós fazemos essa rotação, consórcio ou cultivos em faixas, né, nós adotamos outras estratégias para o controle de plantas daninhas. Aqui tem um exemplo, né, da ocorrência, então, de plantas daninhas antes do plantio da soja, em áreas onde nós tivemos na safrinha diferentes espécies. Então, notem aqui que as barrinhas mais escuras é o número de plantas daninhas por metro quadrado e a barrinha clara, aqui branca, é a massa seca de plantas daninhas. Então, aqui a gente tem, olha a quantidade de massa seca de plantas daninhas por metro quadrado quando na safrinha foi feito milho só a 90 centímetros. Ou quando foi milho a 45 centímetros. Mas olha como reduz a população de plantas quando eu fiz milho com braquiária ou quando eu fiz braquiária. Então, eu rotacionei a minha cultura e eu acabei rotacionando os métodos de controle que eu utilizei anteriormente e depois lá na soja. Então, deu para entender como a rotação de culturas ela usa outras táticas de manejo dependendo da cultura que está instalada. E aí, consequentemente, eu tenho uma supressão dessas plantas daninhas. Aqui só, né, duas figuras aí para ilustrar, estão tiradas também do livro da Embrapa, depois eu deixo aqui para vocês nos comentários. Então, nós temos uma entrelinha do milho com braquiária e temos uma linha do milho sem braquiária ou sem nenhuma outra cultura, né? O milho solteiro. Notem aqui que tem uma alta infestação de plantas daninhas, né? Segundo os autores, aí muita poaia branca, muita trapoeraba. Então, você ter o consórcio de culturas, você acaba tendo uma supressão das plantas daninhas. Então, lembrem que a semente, né, no geral, elas precisam de luz para germinar, quando elas são fotoblásticas positivas, né, ou indiferentes à luz. Então, quanto maior a quantidade de luz que eu chego no solo, eu vou estar estimulando a germinação das sementes. E nesse caso aqui, nós temos um solo, né, do lado esquerdo, um solo mais coberto nas entrelinhas do milho, o que dificulta aí a germinação e emergência das plantas daninhas. Aqui nós temos, então, o trabalho mostrando a ocorrência de plantas daninhas 15 dias após o plantio da soja, de acordo com o que foi, né, plantado aí na safrinha. Então, mostramos que uma área de pousio, olha aqui, não fiz nada na entre-safra. Olha a quantidade de plantas daninhas que tinha lá na cultura da soja 15 dias depois. Mas notem que, conforme eu vou colocando culturas de cobertura na safrinha, eu tenho, consequentemente, uma redução, né? Então, aí, para ilustrar aqui, deixar uma área de pousio, nós estamos deixando as plantas daninhas crescerem, se desenvolverem, produzirem sementes. Essas sementes voltam ao banco de sementes do solo, ao banco de
propágulos do solo, já tivemos aula disso, né? Se você ainda não viu, né, a aula, 2 aulas atrás, nós falamos sobre banco de propágulos. E isso vai causar aí prejuízos e um maior custo de controle na próxima safra, na próxima cultura que você estiver semeando. Bom, aqui mostrando uma outra tática aí do manejo cultural, que é a época de plantio. Então, cada cultura tem a sua época de plantio. Então, você plantar na época adequada também ajuda a sua cultura a sair na frente das plantas daninhas. Então, eu estou dando as condições favoráveis para que a minha cultura se desenvolva antes, né, das plantas daninhas. E aí, consequentemente, não só na época de plantio, mas o arranjo de plantas, né? O espaçamento entre linhas, a densidade, eu proporcionar um espaçamento e uma densidade em que minha cultura, né, fecha as entrelinhas de forma mais rápida, fazendo com que o dossel da minha cultura, ele feche as entrelinhas, causando sombreamento, e aí, por consequência, nós temos uma redução aí da germinação e emergência das plantas daninhas. Então, ó, aqui nós temos, ó, a cultura, ela deve ser plantada na época recomendada pelo zoneamento agrícola daquela região. Por quê? Porque ela vai germinar mais rápido, fechando o dossel e suprimindo o crescimento das plantas daninhas. Então, tudo bem? Deu para entender, né? Que eu estou favorecendo a minha cultura em detrimento da planta daninha quando eu planto na época correta, na densidade correta, no espaçamento correto daquela cultura, né? Então, aqui também é o arranjo espacial das plantas, né? Que é o que nós estávamos comentando, né? A densidade, o espaçamento, né? Como aquelas plantas vão ser alocadas naquele ambiente, vai favorecer a cultura em detrimento das plantas daninhas naquele sistema. Outra forma de controle cultural das plantas daninhas é a cobertura morta. Então, nós já vimos um pouco disso lá na alelopatia, na aula sobre compostos alelopáticos. Então, quando eu tenho uma cobertura morta, uma palha sobre o solo, aquela palha ela pode liberar compostos alelopáticos que podem inibir a germinação e a emergência de algumas plantas, mas também a cobertura morta funciona como uma barreira física, né? Algumas sementes, elas não vão conseguir ter a capacidade de transpor essa palha. Sementes pequenas, geralmente com poucas reservas, elas não conseguem transpor a palha para continuar o seu crescimento e desenvolvimento. Ao contrário de sementes maiores, né, que tem uma grande quantidade de reservas e elas conseguem aí atravessar o solo, a palha, entrar em contato aí com a radiação solar e iniciar o processo fotossintético. Então, a cobertura morta, pessoal, elas vão funcionar como elas podem inibir a germinação por compostos alelopáticos, mas também como uma barreira física para essas sementes desenvolverem. Lembre que se você tem uma cobertura sobre o solo, a incidência de radiação solar também é menor. E aí nós falamos muito de sementes fotoblásticas positivas, então que a presença de luz favorece essas plantas daninhas, né? Essas sementes, na qual ocorre a quebra de dormência e, consequentemente, a germinação. Ao contrário das fotoblásticas negativas, que são aquelas que, né, não precisam de luz solar, de radiação, para iniciar o seu processo de germinação. Então, aí a cobertura morta, ela não vai estar influenciando nesse processo, mas ela passa a influenciar na quantidade de palha que eu tenho naquele sistema. Uma semente menor tem menores quantidades de reserva, o que consequentemente vai impedir que essa planta consiga aí ultrapassar essa camada de palha. Tudo bem? E aqui, pessoal, só para ilustrar, como slide final, né, a relação entre a palha e a presença de plantas daninhas. Então, observem aqui que nesse exemplo, ó, conforme nós aumentamos a quantidade de palha no sistema, eu tive uma redução em quanto de guanchuma que germinou,
enquanto que picão preto germinou. Então, conforme eu aumentei a quantidade de palha, nós tivemos redução da germinação dessas espécies, né? Então, aqui os autores eles concluem que a partir de 6 toneladas por hectare, nós já temos uma redução aí na germinação das plantas de picão e de guanchuma. Enquanto que o leiteiro e a corda de viola, então aqui o leiteiro e a corda de viola, a camada de palha não interfere. Então, notem que aqui chega no final, a gente tem uma alta ainda, né, número de plântulas que emergiram nesse sistema. Então, mostrando que a palha pode funcionar diferente de acordo aí com o tamanho da semente de planta daninha ou de acordo que se aquela planta, daquela semente, ela precisa ou não de luz solar para iniciar o seu processo de germinação. Então, pessoal, sobre controle cultural, era isso que eu queria falar hoje para vocês e damos continuidade aí na próxima aula com outro método de controle de plantas daninhas. Até a próxima!